Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos, por esta oportunidade, né? Vamos ler em Mateus 14, a partir do 13. Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias comprarem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-vos de comer? Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, e partiu os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas, alguns é escrito cestos, né, cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Até aqui, irmãos, pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui Seja o nome do Senhor. já quero deixar claro para os irmãos, não sei pregar, nós falamos a palavra do Senhor, porque Ele nos chamou para isso, né? E não sou capacitada, mas o Senhor é quem nos capacita. Irmãos, aqui nessa passagem, Jesus estava, é uma história de Jesus, ele estava aqui na terra, e quando, aqui o 13 fala, e Jesus, ouvindo isto, retirou. Porque Jesus, nesta passagem, ele tinha acabado de receber a notícia que João Batista tinha sido morto. Né, mais adiante, lá atrás, né, antes desse versículo, está explicando. João Batista foi morto, e João Batista era um grande profeta, né? E cremos que Jesus aqui nesse momento ele estava triste, porque Jesus ele é Deus, né? Santo, porque ele é o único homem santo que andou na terra, porque veio do Espírito, mas ele também sentia as dores. Quando ele andou aqui, ele era como um homem, como Deus, mas ele era um homem que sentia dores, né? Ele sentia dores, ele tinha sentimento. Então, nesse versículo 13, Jesus ia se afastando, né? Ele estava indo para o deserto, ele estava em luto pela morte de João Batista, né? Mas Jesus indo ali para o deserto, aqui a Bíblia nos explica, creio eu, que ele chorou, né? Porque João Batista foi o que veio para abrir caminho para Jesus, né? Era um grande profeta, e também ele era primo de Jesus, né? Então, além de ser amigo, profeta, que Jesus amava muito, né? Ele também era primo de Jesus. Então, imagina, né? Nós passamos por isso, né? Perdemos nossos familiares, amigos, e nos entristecemos, queremos ficar sozinhos, né? Jesus aqui também, né? Ele estava sentindo a dor de lá. Aí podemos ver se Jesus podia ressuscitar também, assim como, né, na frente ele ressuscitou a Lázaro, mas há um tempo para todas as coisas, e o tempo de João Batista, né, era assim. E assim começou ali também, continuando os milagres de Jesus, né? João Batista abriu o caminho para eles, porque ele pregava sobre Jesus, né? Ele batizou Jesus.
Então, irmãos, a gente vê que Jesus ali com a dor dele, vendo a multidão, ele teve íntima compaixão pelos doentes e parou para ali curar, né? E aí Jesus nos ensina que às vezes nós estamos com tantos problemas e nós queremos deixar a nossa missão, né? A missão de Jesus ali aqui na terra era mostrar o milagre, né, de Deus, era curar os enfermos, né, falar, ensinar os discípulos. E aqui nessa passagem ele estava ensinando os discípulos, né, que nós temos que deixar a vez a nossa dor e atender aqueles que precisam, e fazer a nossa missão aqui, né? Então Jesus estava ensinando aqui aos discípulos. No 14, irmãos, no versículo 14, Jesus teve compaixão, né? Como já falou, ele teve compaixão da multidão. E ele ali ficou curando muitos, né? Como diz aqui, muitas multidão. Imagina, mais de 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Então, eram muitas pessoas e Jesus ali curando, né? E o tempo foi passando. E os discípulos perceberam que as pessoas estavam ali com fome, que eles precisavam, né, se alimentar, mas eles estavam no deserto, não tinha nada, né? Mas essa passagem está em Marcos, também em Lucas, João, né? E lá, acho que é em Marcos que fala que era um menino, né? Que tinha os pães, se eu não me engano. E os discípulos chamaram a Jesus, foi até Jesus e disse: vamos dispensar a multidão, né? Porque temos que surgiu ali um problema naquela situação, que às vezes surge nas nossas vidas, né? Um problema que a gente quer mandar embora, né? Ao invés de a gente resolver a situação, a gente quer mandar embora. A multidão ali estava com fome, e para os discípulos, a mais fácil de resolver aquela situação era mandar a multidão embora. Mas Jesus não manda ninguém embora sem antes dar a bênção completa. Então Jesus não quis despedir aquela multidão do jeito que estava, com fome, porque Jesus ele faz um milagre completo. Ele curou ali os enfermos, eles não iam despedir todo mundo com fome. Aí Jesus respondeu, né, para os discípulos: dai vós de comer. Então aí Deus está chamando os discípulos para a responsabilidade deles, né? Para que possa estar cuidando das ovelhas. Você não pode dispensar. Muitas igrejas estão assim hoje em dia, né? Chega alguém, está todo mundo querendo ser pastor, né? Igreja, pastor presidente daqui, pastor lá. Só que quando chega um problema que eles não conseguem resolver, eles vão, ora, e Deus abençoe, e vai embora. Mas eles não resolveram o problema das ovelhas. E Jesus ali estava dizendo para os discípulos: você não pode mandar embora, porque nós temos que resolver problemas. E o problema ali era na fome daquelas pessoas. Eles precisavam comer. E os discípulos responderam a Jesus: nós não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus disse: traz até a mim. Aí Jesus estava ensinando eles, assim como ensina nós, que dependemos de Jesus. Jesus disse: tem pouco, mas você depende de mim. Se você depende de mim, eu vou mostrar que sou na sua vida, que vou multiplicar aquilo que você precisa. E Jesus ensinou os discípulos naquele dia que ele precisava confiar em Jesus. É muito pouco, né? Para nós olhar, imagina 5 pães aqui, poucas pessoas que tem aqui, né? Porque era 5.000, 5 pães e 2 peixes. Se nós olharmos os olhos humanos, não dá. Não tem como dividir. E Deus não dividiu, Ele multiplicou. Porque se Ele dividisse, ia dar certinho para cada um, né? Ali Ele multiplicou, comeram muito, eles se fartaram, a Bíblia diz. E sobrou 12 cestos. Então, Jesus, Ele multiplica. Ele não divide, Ele multiplica. E na sua vida também, na nossa vida, nos dias de hoje, é assim. Às vezes dependemos do Senhor Jesus, nós temos que depender, nós somos dependentes do Senhor Jesus. Então a situação está difícil, não vai mandar embora, né? Como os discípulos queriam mandar a multidão embora. Eu vou mandar meu marido embora, porque não tem jeito. Jesus diz: tem jeito, entrega nas minhas mãos. Assim como foi feito, foi entregado os 5 pães, os 2 peixes na mão do Senhor, e Ele multiplicou. Ele deu uma razão para aquilo, Ele deu aquilo, aconteceu. Então os nossos problemas de hoje em dia são assim também, né? Tem hora que a gente não vê solução para as coisas, nos olhos humanos. Aí Deus fala: entrega nas minhas mãos, entrega nas mãos dele. Eu não consigo, um emprego. O emprego lá apareceu, mas eu não tenho tanto estudo, não vou conseguir ficar naquele emprego. Entrega nas mãos de Jesus. Eu quero entrar numa faculdade,
carnalidade, eu não consigo, o que eu tenho é pouco. Entregue o pouco que você tem nas mãos de Jesus, porque Ele é especialista em dar vitória, em multiplicar aquilo que é pouco. Aí Jesus, erguendo os olhos para o céu, Ele orou. Outra ensino que Jesus nos dá: sem a oração é impossível multiplicação. Sem oração é impossível vencermos as provas, as coisas que vêm. Tudo começa bem quando começa orando, né? E às vezes isso eu preciso aprender também. Todos nós, né? Às vezes achamos assim, é tanta correria que a gente fala: hoje eu vou lá no médico, eu preciso de um médico, e eu vou lá, mas antes tem que orar para Deus colocar o médico certo. Todas as coisas, eu vou fazer uma prova, né? Então, correria, você está estudando para a prova, aí você vai fazer a prova sem orar. Começou errado, porque nós temos sim que trabalhar, estudar para conseguir, né? Não é só ser crente, só orar também não. Orar lá e depois esquecer, não estudar, não tem como, né, irmãos? Então, mas Deus manda oração, orar e interação. Aí você ora primeiro, depois você age. E o Senhor Jesus, Ele ensinando ali os discípulos que a oração é importante. É na oração que conseguimos tudo aquilo que precisamos, por mais difícil que seja. Jesus, Ele ensinou os discípulos, assim também como nos ensina a ter responsabilidade, né? Como eu falei, a responsabilidade. Às vezes temos alguma coisa nas nossas mãos e surge lá um problema e nós não queremos resolver. Queremos passar, né? Vamos deixar embora, né? O meu filho está difícil, ele está no mundo das drogas, eu não vou mais orar porque eu já orei muito, não dá mais, a minha possibilidade não dá mais. Mas Jesus ensina: entrega nas minhas mãos. E quando você entrega nas mãos do Senhor, você também tem que confiar, né? Ele ensinou os discípulos a confiar: traz para mim os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos podiam falar: mas Jesus, não tem como, né? São só 5. Mas eles confiavam no Senhor Jesus, porque Jesus estava ali com eles, ensinando a eles que tinha que confiar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que Jesus ia conseguir. Assim como Jesus mudou a água para o vinho, né? Ele fez aquela mudança pela fé daquelas pessoas, acreditando. O Senhor Jesus quis mostrar que Ele é um Deus de milagre. E nessa passagem, Jesus queria mostrar aos discípulos e todo o povo ali que Ele é um Deus de milagre. E ensinar todo aquele povo que Jesus é quem cura. Jesus é quem salva e liberta, e Ele multiplica. Ele também faz você viver uma vida boa com Ele. Então, há momentos nas nossas vidas difíceis. Momentos que você olha e não vê mais saída. Acho que nada dá certo. Manda embora, né? Despede logo porque não dá certo. Esse emprego, nossa, tem pessoas pegando no meu pé ali naquele emprego, né? Mas entrega nas mãos do Senhor, deixa Ele cuidar. Ou eu preciso sair desse emprego porque não dá mais, e às vezes você quer ficar e começa a ficar angustiado. Entrega nas mãos do Senhor, porque Ele vai abrir uma porta de emprego. Então tudo temos que entregar nas mãos do Senhor, e Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor. Essa multiplicação, Ele poderia dividir, seria um pouquinho para cada um. Aí a turma ia embora, já não ia mais com fome, né? O povo não ia com fome, mas também não ia totalmente saciado. Poderia fazer isso. Mas Jesus faz o melhor. Ele deu muito. Foi comer tudo que tinha que comer, saciar, sobrou. Creio eu que o menino que levou para vender, né? Na época ele levou para vender o pão e o peixe. Né? Imagina, ele levou 5 pães e 2 peixinhos. E voltou, creio que, a Bíblia não li isso na Bíblia, mas eu creio que os 12 cestos foi entregue ao menino que era dono do pão, né? E do peixe, que é ele que... Ou eles deram para alguém, porque comida não é perdida, né? Deus não gosta que perde alimento. Então, esse menino foi vender 5 pães. Imagina, Deus fez a multiplicação e ele chegando em casa... Não é a Bíblia que fala, irmãos. Penso eu que esse menino levou também os pães para casa. Então, Jesus, Ele é assim, Ele dá o melhor para nós, né? Às vezes a gente acha que uma coisa é boa e aí nos causa mal espiritualmente, principalmente na nossa vida espiritual, né? E às vezes a gente não quer largar de medo. E Deus diz: não tenha medo, entrega nas minhas mãos. Eu abro porta melhor. Deus fez isso comigo, irmãos. Eu estava trabalhando na cidade, em Piedade, em 2016, em uma casa.
a mulher falou para mim que eu ia trabalhar 3 meses sem registro e depois ela registraria. Eu trabalhei os 3 meses, mas que na verdade ela queria viajar para mim ficar cuidando da casa e do sogro dela. Depois dos 3 meses ela voltou da viagem, me dispensou e falou que o sogro dela ia para o asilo e ela não ia mais precisar de mim. Eu já tinha feito dívida, voltando com esse emprego. E eu saí do dia, peguei o dinheiro e saí, falei pro Cláudio, estava muito triste, porque eu sabia como ia pagar a dívida que eu já tinha feito. E o Cláudio falou assim para mim assim, fique em paz, Deus tem coisa melhor, né? Vamos dar um jeito, vamos conseguir pagar. E eu fui embora para casa em paz, né? Falei, Jesus sabe o que faz. E fui embora em paz. Irmãos, isso foi em uma sexta-feira. Em uma segunda-feira, que era feriada, minha patroa, que hoje é minha patroa, foi até o portão da minha casa. E ela me deu emprego. Eu ganho mais do que eu estava ganhando lá. Me registrou no mesmo dia. E estou lá há 5 anos, para a glória do Senhor. Vou estar lá até quando Deus permitir. Amém? Mas Deus tem o melhor. E às vezes a gente se entristece com as coisas que acontecem. Mas saiba que Jesus está aí. Ele está com nós em todos os momentos das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, nessa multiplicação, os discípulos achavam pouco demais, né? Mas para Jesus, nas mãos de Jesus, tudo é multiplicado. Ele multiplica as bênçãos nas suas vidas, mas também multiplica também, temos também provas, né? Temos também situação difícil. Porque o crente que não passa pela prova não tem como contar vitórias. Como que vamos contar vitórias se não passamos pela prova? Então passamos por muitas provas para que possamos ter vitória. E Jesus faz nós passar pela prova e temos que passar glorificando a Ele. Nos dias que vivemos, né, é mais difícil ainda, né? As pessoas pensam que está fácil, não está fácil. Para ninguém está difícil, as coisas estão aumentando e a gente entra vez em desespero. Né? Esses dias eu fui no mercado e quando eu comecei a olhar os preços, eu falei, Jesus tem que ter misericórdia, porque a gente vê muitas pessoas, até mesmo pastores se matando, né? Quantas vezes a gente ouviu notícia? Pessoas que não acreditam que Jesus está junto conosco. Ele vai dar as lutas, mas Ele vai passar conosco, Ele vai lutar por nós. É só nós não desistir, continuar confiando, adorando o nome dEle, exaltando a Ele, porque Ele, além de passar por nós, nos dá a vitória, Ele tem a missão celestial para nós. Um dia tudo isso termina, né? Mas enquanto isso, vamos adorar o Senhor Jesus, porque Ele é fiel para conosco, né? Essas são as palavras, irmãos, né, que o Senhor tem colocado. Eu não sou pregadora, como eu já falei. O pastor falou que eu ia fazer uma palavra, né? A gente fica assim um pouco com medo, né, irmãos? Porque a palavra do Senhor é uma coisa séria, né? E a gente não tem dom, às vezes também, né? Não tem as palavras certas para falar. Então a gente tem que orar. Como disse, tudo é na oração. Que o Senhor Jesus venha, o Espírito Santo venha falar em cada coração, né? Para que nós possamos entender. Quando eu li essa palavra, eu peguei para mim muitas coisas, né? Que essa palavra diz, que Jesus ensina ali. Então, não é fácil, irmão, mas Jesus está conosco. Vamos acreditar nisso. Vamos continuar firme em oração, que Ele vai estar multiplicando. E tudo aquilo que é pouco para você, tudo aquilo que você pensa que não vai dar certo, entrega nas mãos de Jesus, porque Ele vai dar vitória. Mas entrega nas mãos de Jesus e confia em Jesus, porque Ele vai multiplicar, Ele vai entrar com providência, seja no porta de emprego, seja no médico, que você precisa de uma faculdade, né? Bastante tem esse sonho, alguns até perderam os sonhos, né? De fazer uma faculdade, mas o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. Só nós queremos e acreditamos que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas palavras. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus.